Quando a gente compra a nossa casa, quando a pessoa faz o contrato com o banco ele explica para o cliente também que é obrigatório que a pessoa esteja dentro de seguro até o final do financiamento. A gente sempre fala para o cliente proteger o nosso imóvel, catástrofes naturais, não seguro do imóvel, que é muito importante, a gente não pode ficar sem. A Paula, ela é corretora de seguros, ele já tem anos aí dando suporte para nós, para os nossos clientes. A empresa InTime, que é uma grande parceira da imobiliária Homestation, suporte em português, explicando esse serviço tão importante. Então, hoje a gente quer falar um pouquinho sobre o Kassai Hoken, que é o seguro do imóvel. Aproveitar a nossa especialista aqui, Paula Yasui, com cada cláusula, cada detalhe que tem dentro de um seguro, porque eu já peguei seguros de outras empresas, Paula, e assim, tá? Em Nihongo é confuso, a gente já não entende tudo. E eu me assusto às vezes com a comparação de valores. Quando eu pego, às vezes o cliente vem me mostrar o seguro e aí ele fala quanto que ele pagou, baratinho. Aí eu pergunto, você sabe o que que cobre? Não. Eu sei que se pegar fogo, cobre. Tá, mas é só pegar fogo, né? Japão tem tantas outras coisas, né? Você sabia que caso de terremoto também o seguro pode cobrir? Você sabia que às vezes acidente doméstico pode cobrir? A pessoa fica, nossa, sério, né? Aí paga lá um seguro baixo, ruim, não sabe o que tá cobrindo, só vai descobrir quando precisa acionar. Infelizmente, o pessoal às vezes olha mais pelo valor, pelo preço, não se atenta para a grandiosidade que é isso daqui. Aqui na Homestation a gente leva muito a sério o seguro de incêndio, né? O Kassai Hoken, porque a gente já viu bastante história, né? A gente acompanhou pessoas perto de nós aqui que infelizmente teve a casa incendiada. Na época o seguro não estava bom, a pessoa nem lembrava também que seguro que ela tinha feito. Quando precisou, ela ficou meio aqui na mão, teve que desembolsar bastante. Então, aqui na Homestation a gente leva bastante a sério. Antes da gente entrar no seguro, Paula, fala do seu trabalho. Quanto tempo você já trabalha com isso? Como que foi a sua formação? É muito difícil tirar esse meio? Fala um pouquinho pra gente do seu trabalho. Vai fazer 6 anos que eu estou trabalhando como corretora de seguros. Eu entrei assim, do nada. Foi uma pessoa que me apresentou, procurando uma pessoa que fala português para trabalhar de seguro. E como eu estava procurando outro emprego, eu falei, bora, né? Tive que tirar as licenças, são muitas licenças, e a gente tem que renovar em 5 anos. E renovar não é só ir lá e mostrar o papel, a gente tem que fazer as provas tudo de novo. É difícil, mas eu tenho visto bom que a gente consegue ajudar as pessoas quando precisa, porque não é só fazer seguro, que quando acontecer alguma coisa a gente também dá suporte. E mesmo que não acontecer, a tirar as dúvidas dos clientes, né, que como está escrito e tudo em japonês, é difícil. Eu entendo, assim, até para mim, quando eu não trabalhava de seguro, eu não sabia de nada, aí comecei a trabalhar e falei, nossa, dá para pagar por mês também seguro de incêndio, que eu não sabia disso, eu pagava por ano e pesava muito, mas dá para pagar por mês também. É umas coisas simples, mas não é todo mundo que explica. A primeira coisa que eu acho muito importante a gente falar, o valor que cobre em caso de Kassai, né, em caso de pegar fogo a casa. Porque eu acho que esse é o detalhe onde mais, se eu estiver errada, você me corrige, né? Aí que mais dá diferença no valor do seguro, Paula? Por exemplo, você pode ver que esse orçamento aqui, a casa está avaliada em 23 milhões. Esse valor é para você reconstruir a casa, mas tem muitos outros lugares que colocam o valor que eles construíram a casa, por exemplo, 1.500.000, ou 1 milhão, mas esse valor, ele, na verdade, é o valor que eles constroem muitas casas, não sei uma casa sua. Caso Sim. pegar acontecer um acidente, para você reconstruir a sua casa, com esse valor de 1.500.000, você não vai conseguir reconstruir, né? Então, é bom ver o valor, assim, certinho, que você vai precisar para reconstruir a casa, caso tiver um acidente. A É Paula, isso, né? ela é bem japonesinha, gente. Então, ela falou 1 milhão ali, mas é 10 milhões. Eu acho que ela quis dizer, né? Que é Ah, isso! Iseman, né? Isso, Então, isso, é 15 milhões, tá certo. a Paula é japinha, aí eu acho que ela pensou em 100 man. Mas é 10 É, milhões, tá, pessoal? Esse é um detalhe que eu vejo que muitos clientes não sabem, né? Então, eu quero o seguro mais barato aí. Aí paga lá 100 mil, né? Em 5 anos. Já vi seguro de é, 5 anos, 100 mil. E aí vai ver, se a tua casa pegar fogo, quanto que entra? Tá lá 10 milhões, 12 milhões. Aí eu pergunto pro cliente, se a sua casa hoje, 2026, pegar fogo, com 12 milhões, dá para reconstruir uma casa, será? Com 12 milhões, 13 milhões? Lembrando, pessoal, não coloca tudo no papel. Não é só reconstruir a casa. Normalmente vai ter demolir
o restante que sobra, aquela casa que ficou queimada. Então, não é qualquer material para ser descartado, né? Então, é um material queimado, já é outro tipo de descarte. Então, tem que colocar tudo isso e ainda reconstruir. O terreno a pessoa não perde, tá certo. Ela precisa só do dinheiro ali para levantar a casa, mas será que com 12, 13 milhões hoje, com o material tudo subindo, será que a pessoa consegue reconstruir a casa? Então, esse é um dos pontos que a Paula sempre capricha em todos os seguros. A Paula, junto com o Anthony, né, que é o Chateau da Intime, eles que fazem os seguros aqui Sim. dos nossos clientes. E esse é o ponto que eles mais tomam cuidado, né? Qual é o valor da avaliação? Qual é o valor que a seguradora vai pagar se a casa pegar fogo? Então, essa casa aqui, eu peguei de uma outra cliente que eu vendi, né? A casa dela, ela comprou por 21 milhões e 800, né? Então, aí aqui colocou, se caso pegar fogo a casa, 23 milhões 350, né? Então, eu acredito que com esse valor, porque é só a casa, né? 21.500 ela pagou casa e terreno. Então, eu acredito que se acontecer, né, de pegar fogo, com 23 milhões e 300, dá para reconstruir uma casa, dá para fazer o Kaitai, né? E então esse é um ponto muito importante. E o banco ele vai sempre pedir para o cliente tá dentro de um seguro até o final, porque enquanto a casa ela está no financiamento, ela está hipotecada no banco, ou seja, a casa é do banco. Então, se acontece alguma coisa com a casa, você é obrigado a reconstruir, manter aquela casa, né? E vamos supor, gastou ali, por exemplo, 15 milhões para construir aquela casa, não dá para fazer uma casa de 10, low cost, né, mais baratinha. Ah, o banco vai pedir uma casa do mesmo padrão ali, ou até melhor, mas que mantenha o padrão, né? Então, esse é um dos pontos mais importantes, né? Essa casa, por exemplo, entraria 23 milhões 350. E ali, entre parênteses, está escrito ali em Candi Dixin. Em caso de Dixin, entraria 11 milhões 670. Por quê, Paula? Conta aí pro pessoal. Pela lei do Japão, o seguro de terremoto é a metade do valor do seguro de incêndio. Então, que quando acontecer um terremoto, não vai ser uma, duas casas, né? Vai ser muitas casas. Então, para todo mundo que é o seguro de terremoto, o governo também ajuda. Então, por isso que, pela lei do Japão, é a metade do valor. Tá certo. E ali, só para o pessoal entender, né? A gente tem duas colunas aqui de valores. Então, do lado esquerdo Ah, aqui tá o Buken, né? E aí do isso, lado é Kasai, né? Que casar, seria isso, o seguro dos móveis. isso, que seria as coisas de dentro da casa. Então, em caso de incêndio, essa casa aqui, por exemplo, cobriria 23.300, a parte de dentro 5 milhões. E ali, entre parênteses, também, em caso de Shin, caso de terremoto, cobriria até 50%, então 2 milhões e meio, né? Então, fica aí para quem está assistindo esse detalhe importante, né? O valor que vai cobrir em caso de incêndio e em caso de Shin também. Descendo um pouquinho mais, a gente vai ter o número aqui que seria relacionados ao incêndio, né? E em fogo em geral, né, Paulo? O que entraria nesse número? Você pode falar? Incêndio, queda de raio, estouro, explosão, tudo que pegar fogo, né? E tem que tomar cuidado também que se for terremoto e pegar incêndio, o seguro de terremoto que vai ser pago, então vai ser a metade do valor. Hum, entendi, certo. E aí, dentro da coluna, a gente tem esse kanji aí, né? Menseki Kingaku, que seria. A gente estava aqui conversando antes, seria. Como é que chama mesmo em português? Franquia? Franquia, franquia. Depois a gente vai explicar para o pessoal, porque tem alguns valores ali, né, dentro da franquia. Isso. Depois a gente vai falar para o pessoal. Então, o número, tudo que é relacionado a fogo, né, na casa. E aí, lembrando sempre que, se for em caso de Dixin, vai usar o seguro do Dixin, né? Se pegar fogo por causa de Dixin, tá valendo o do Dixin e não do incêndio. Aí, o número 2, a gente tá vendo uma casinha pegando vento ali, chacoalhando. O que seria o número 2, Paulo? Quer dizer, é taifu, neve, né? É, vendaval, granizo, essas coisas, né? Que acidentes naturais, né? Acontecem, por exemplo, se voar uma telha do vizinho e quebrar a sua casa também. No caso, o vizinho não fez por querer, então ele não tem culpa. Então você vai usar o seu seguro para arrumar
a sua casa. Nossa, isso aí é E complicado, né? é, Por isso que cada não um tem tem que ter uma o casa seu, né? antiga. Isso, cada um tem o seu, né? É. Então, aí aqui é o primeiro caso aqui no Mensei ele muda o valor, né? Você poderia explicar pra gente que tá na parte do Casai, tá Itimanhen ali, né? De Mensei, de franquia. O que que Sim, seria? no caso, esse daqui não dá para colocar zero ienes também, né? Mas esse daqui Tá. tá Itimae, no caso, o cliente vai pagar Itimae, o resto a seguradora cobre. Então, Aham. no caso desse conteúdo aqui, não é obrigatório colocar um MENSEC, uma franquia, né? Então, franquia é em caso de, vamos supor, então é caso que Para tá no abaixar um pouco o valor, né? e em que caso, Paulo, aqui no Casai, em Taifu, por Hum, exemplo, Taifu, sim. aí a janela de repente ficou aberta e derrubou alguma coisa dentro de casa, seria isso? Então, no caso, se a janela estava aberta, aí é meio complicado. Mas, por exemplo, se vier vento muito forte, quebrar a janela e entrar vento dentro da casa e quebrar os móveis, aí o seguro, você dá para usar o seguro para arrumar as coisas, né? Ah, Agora, tá. hum, Muito assim, de bom. janela aberta é meio complicado, mas Claro, que a claro. gente Que tem que aqui tá tomar os nossos como. cuidados também, né? Entendi, faz sentido. Então, tá ali Menseki Itimã. Então, vamos supor que quebrou a janela e molhou a cama e derrubou a TV? Pode acontecer? Pode, aí no caso se molhou a cama e não tiver o jeito de consertar e precisar comprar outra, você dá para usar o seguro, aí eles vão avaliar, né? No caso, se você tiver o comprovante do valor da cama ou da televisão, eles vão pagar o mesmo valor, ou se não tiver mais para vender, eles vão verificar, né, quanto que custa essa coisa para fazer o pagamento, ou consertar, né? Primeiro eles vão E, a- perguntar se não dá para consertar. e aí tem o Menseki, aí eu pago o Itimã primeiro. Eu tenho que pagar Itimã. O Isso, que aí o passa de resto, Itimã, o se seguro. ficar 50 mil, aí a cliente paga 10 mil e o resto a seguradora cobre. Muito bom. Beleza. Vamos seguir então. Número 3. Esse eu sei ler, Mizunore. Esse Então, é seria. esse Esse, tem água ali na parede. Esse seria o quê? que canais assim explodir, que acontece muito no inverno, que congela a água dentro e acaba que explode um canal da casa, e papel de parede estraga, os móveis que estiver perto estraga. Quando acontecer esse tipo de acidente, você dá para usar o seguro para arrumar, só que tem que tomar cuidado que esse conteúdo também tem uma franquia de 50 mil. Então, caso ficar acima de 50 para arrumar, você paga 50, o resto a seguradora cobre. E essa franquia desse conteúdo não dá para baixar. Tá. É no mínimo 50 mil. Isso. E tem Então, que esse tomar é. cuidado também que é tudo, o seguro cobre quando é acidente, né? Uhum, Então, a manutenção da casa tem que estar em dia, né? Não pode ser, ai, minha casa tá velha, ficou enferrujada e acabou que começou a vazar. Aí tem casos que a seguradora não vai pagar o valor total ou não paga, né? Mas, sim. então, sempre tem que estar a manutenção em dia. Seguro sempre tem, né? Tem uma tira-B antes, né? De liberar, né? Sim, sim, eles vão verificar. Essa verificação é você que faz ou é outra pessoa que vem? Não, tem um especialista que eles vão entrar em contato com o cliente, né? E vai perguntar o dia que está disponível, eles vão lá ver assim, o que que aconteceu. Não é todos os casos que eles vão verificar, né? Mas a maioria deles vai especialista, vão ver o que que aconteceu direitinho. E, no caso, o orçamento que para arrumar é o cliente que tem que trazer, né? Então, eles vão, primeiro, se acontecer alguma coisa, o cliente vai, de qualquer jeito, vai ter que arrumar, né? Então, ele vai fazer o orçamento, ele vai mandar para a seguradora vai ver o orçamento e vai verificar se está dentro dos valores, né? Aham. E, Paula, a nível de curiosidade, né? Vamos supor, Sim. o meu primo, ele mexe com reforma no Japão, ele não tem empresa, mas ele sabe fazer as coisas, né? Eu posso chamar meu primo para vir arrumar? Não. Você tem que ter um orçamento, né? Ter uma coisa tudo certinha, né? Que vai arrumar mesmo, então é meio complicado, assim. Então tem que ser uma empresa, um orçamento certinho de empresa. Isso. Mas assim, sim, Uhum. Por exemplo, eu tenho que arrumar, ou vamos supor, se o seguro pagar, de repente eu não quero arrumar, eu fico com o dinheiro.
Ou eu tenho que arrumar, o seguro vai pedir para comprovar? Na verdade, poder pode, né? Não é obrigado a arrumar, mas caso se acontecer outro acidente, mesmo que não seja no mesmo lugar, se eles verem que não arrumou, pode prejudicar os outros pagamentos, Entendi. Pode dar ruim. né? Que é igual carro, né? Por exemplo, você Entendi. tem um acidente, o carro tá batido e você não arruma. Aí acontece outro acidente, aí você vai querer arrumar, mas eles vão falar, mas você não arrumou da outra vez, então vai ficar difícil, ou vai diminuir o valor, vai demorar mais o procedimento, né? Oi, certo. Então tá bom. Vamos lá para o número 4. O que que seria esse número 4? Tem um bonequinho ali quebrando a janela. Ladrão, né? Tona, roubo, né? Tona. E Esse é casa contra roubo. entrar ladrão na casa, quebrar vidro, janela ou porta, e como tem seguro Uhum. dos móveis também, o seguro, você pode usar o seguro para arrumar a casa e os móveis que o ladrão roubou, também o seguro cobre, só que tem que tomar cuidado que dinheiro, não, né? Só Ah. móveis. Se tinham dinheiro embaixo do colchão lá e acharam, Não. aí já era os milhões. Entendi. É o número 5. Suicide. Sim, isso aí desastres hídricos, né? Que seria enchente, tsunami, essas coisas também, né? Que depende muito da região, esse conteúdo também, que às vezes é uma região que não tem muito risco, então não precisa, mas no caso desse plano aqui, é o parte do Suicide, né? Paga até o valor da casa. Certo. Então, alagamento, chuvas fortes e tsunami. Entra Tsunami, aqui? tsunami entra aí também, tsunami. E agora, esses últimos anos também está acontecendo muito que do nada começa a sair água do uma chuva muito forte que acaba enchendo a rua e entra água dentro de casa, né? Que aconteceu aqui em Ocaite, onde eu moro, que muitas casas entrou água e perderam muitos móveis e a casa, assim, como era uma chuva muito forte, assim, não chegou a estragar muita coisa, mas os móveis que estão dentro de casa estragam muitas coisas, né? E E no aí, caso por dessa exemplo, parte também é esse conteúdo. Oi? se a pessoa tinha o seguro do buquê, mas o casai estava fraquinho. Num caso desse, aí acaba não cobrindo, se não tiver o casai certinho Isso, também. Cobertura, isso, né? exatamente. Por isso Pessoal, que é importante colocar o casai. quem precisar de uma avaliação de seguro aí, ó, pode mandar mensagem para Paula. Tem que saber se tá tudo certinho, né? Sim. E esse número 6 ele é muito interessante. O número 6. O número 6 é danificações, né? E seria acidentes, né? Por exemplo, quando tem criança pequena, ou até pet, ou até a gente que estava caindo dentro de casa e quebrando vidro, ou porta, ou tem seguro dos móveis também, né? Quebra muito televisão também, né? Que acaba a criança brincando de bola dentro de casa e bater a bola, quebrou a televisão. Esse conteúdo cobre, né? Só que tem uma franquia de 50 mil. Então, para arrumar, se ficar acima de 50 mil, o cliente paga 50 e o resto a seguradora cobre. Entendi. Esse serve para alguns por tá brincando ali na frente de casa também. Aí de repente jogou a bola no vizinho, tipo isso? Isso, isso acontece muito também isso. E para Ixi, arrumar um vidro assim, de casa, geralmente os vidros é duplo, né? 200 mil mais ou menos, né? verdade. Caro, né? A Rosa Linda, que tá assistindo a gente aqui, ela fez uma pergunta. Por gentileza, Hum. explica por gentileza sobre casai, o que é? Casai é o seguro dos móveis, né? Ou seja, quando você mora num apartamento, o Ou na apartamento não casa? é seu, então você vai colocar o seguro dos móveis que é seu. Mas quando você compra uma casa, a casa é sua, então você vai colocar o seguro na casa e nos móveis que estão dentro. Na verdade, é tudo que está dentro da casa. E até o copo, se for acima de 50 mil, por exemplo, se acontecer um acidente e quebrar o copo, você dá para usar o seguro para comprar um copo novo, se for acima de 50 mil. 50 mil você paga, o resto a seguradora cobre, né? Então, seria tudo que está dentro de casa, o seguro de todos os móveis dentro de casa. Menos dinheiro. Menos dinheiro, isso.
Joias tá valendo? Joias também, né? Difícil, né? E tem que ter os comprovantes, né? Por exemplo, se entrar ladrão. Aí, quando é coisa muito, valor muito alto, é bom você colocar já outro seguro, essas coisas mais altas, né? Que o Ah, valor máximo do casar é Goryakuman. Então, depende do valor da joia. Às vezes, se for acima de Goryakuman, aí tem que colocar outro seguro, né? verdade, bem lembrado. É até Goiacumã, 5 milhões. Entendi. Beleza. Aí, por último, tá ali de Shin e que mais? Tsunami também tá ali, né? É o seguro de terremoto, né? Tá, Maru, ou seja, não tem franquia nem nada, né? Só que é metade do valor do seguro de incêndio. É, a Rosa perguntou, Rosa Linda perguntou de novo: a seguradora cobre tudo acima de 50 mil e não menos? Então, não é que cobre acima de 50 mil, é que tem uma franquia de 50 mil danificações, né, nesse conteúdo. Então, por exemplo, se quebrar uma televisão, meu filho está brincando, quebra a televisão, aí eu vou pedir para a seguradora arrumar. Então, 50 mil você paga, o resto a seguradora cobre. Não é se ficar abaixo de 50 mil, não dá para usar o seguro. É que Então, uma esse TV, conteúdo. Hum, por exemplo, uma televisão de 200 mil, hum, né? Então, aí você vai pagar 50, o resto a seguradora cobre. É tá que certo. até uns anos atrás não tinha franquia nesse Hum. conteúdo. Então, o que acontecia? Até o copo de Hakuen você podia usar o seguro e comprar outro. Então, como estava acontecendo muito isso, eles colocaram uma franquia de 50 mil. Do Goi, né? Espero que a Rosa, né, tenha Deu tirado a para dúvida entender? dela. É, né? E se ficar dúvida aí, fala aí de novo, tá, Rosa? Sim, sim. Então, lembrando, né, que a gente tem duas colunas aqui, o seguro é importante estar cobrindo a casa, o imóvel, né, a estrutura e as coisas de dentro, né? A Paula citou ali, quando é apartamento, normalmente a pessoa não faz o seguro do apartamento, né, Paula? É só as coisas de dentro do apartamento. E aí o dono que Isso, tem que ter do prédio, né? isso, exatamente isso. E aí, quando a gente compra a nossa casa, a gente tem que, a gente tem que ter seguro da casa e as coisas de dentro da casa. E olha quanta coisa interessante a Paula ensinou aqui hoje pra gente, né? Esse ponto 6 eu acho muito interessante. É caso de acidente, né, doméstico dentro de casa, tem pet, tem criança, e acabou estragando alguma coisa, tem seguro para arrumar, né? Então, tem valor que precisa estar pagando, né? Mas é como franquia, né? Mas a Hum, gente tem essa ajuda aí do seguro. Olha que interessante isso em caso de roubo, né? Infelizmente tem acontecido, né? Casos aqui no Japão de roubo, o pessoal tem colocado câmera, tem ficado preocupado, né? hum. Então a gente precisa mesmo estar num seguro, né? E aí, Paulo, eu queria que você explicasse pra gente, né? Vamos supor, em algum qualquer desse conteúdo do seguro. Hum. Em caso de precisar usar, né? Qual que é o procedimento? O que que você recomenda para as pessoas? Primeiro, se aconteceu alguma coisa, entre em contato com a gente ou com o corretor que vai entrar em contato com a gente e a gente vai, né, ver o que aconteceu e a gente vai ajudar o cliente. Então, precisa fazer um orçamento ou, por exemplo, se quebrar uma janela é uma coisa que a gente não pode deixar, né? Então, de qualquer jeito, você vai ter que arrumar, aí você pega o orçamento, manda para mim, a gente vai mandar para a central e assim, geralmente, quando é rápido, uma semana, 2 semanas, eles já fazem o pagamento. Quando é coisa mais complicada, já demora mais um pouco de tempo, né? Mas é só entrar em contato com a gente que a gente vai ajudar. Você acha E também importante? tem a central, né? Central que Ah, tem atendimento em português, em japonês, e tem acho que 17 línguas também. Caso a muito gente bom. não atender, se estiver dormindo, se desculpa, mas a gente passa o número da central também. Aham. E em que caso você acha importante tirar foto, registrar, fazer algum vídeo assim? Também é bom fazer, né? Sim, sim, que a gente vai perguntar que dia que foi o acidente, como que foi o acidente, essas coisas com uma carne aqui, tem que registrar tudo, né? E tirar foto. Quando é a telha, assim, às vezes é difícil, né? Mas sempre registrar tudo e gravar, mandar que a gente
quanto mais a gente fica sabendo o que aconteceu, sai mais fácil, né, para procedimento do pagamento. Legal. A Rosa perguntou: tem seguro de pet? Ó, vamos fazer assim, Sim, Rosa. Vamos fazer assim. Fica até o final da live com a gente, que no final eu vou pedir para Paula dar uma palhinha pra gente sobre seguro de pet. Fica com a gente aí até o final, que ela vai contar tudo para vocês depois. Mas tem sim. Então, pessoal, olha que importante, né? Se acontecer qualquer coisa, na verdade, né, Paula? Catástrofe isso. natural, né? Qualquer imprevisto na casa, algum acidente, alguma coisa que prejudicou a sua casa, né? Dá para estar consultando o seguro para ver o que pode estar sendo feito, Sim, né? sim. Eu tive uma vez uma cliente que, em caso de dixim, ela tinha perfume no Tremendai, né? Que é o lavabo, né? Onde tem a pia ali. E o perfume caiu e quebrou a pia. E aí ela Nossa, pôde usar, né? A gente já teve cliente também com Taifu, que o Taifu ele estragou o fenso, né? A pessoa conseguiu usar. Então, tem muitos casos que né, pode acontecer. E é por isso que é importante a gente estar num seguro, né? E se de repente tem alguém assistindo a gente aqui que não está num seguro, né? Toma cuidado, fica esperto. Se você não tem certeza do que o seu seguro protege, né? Marca uma consulta aí com a Paula para fazer uma avaliação do seguro para ver como que está a sim. situação, né? Não espera acontecer alguma coisa para você descobrir como que tá o seu seguro, né? É. A gente tem bastante coisa escrita aqui também. Essa é a segunda parte do seguro. Dá para a gente resumir, Paulo, o que que tem As nessas? partes mais importantes que tem aí, por exemplo, seria Nichijou Katsubai Shotokuya. Esse conteúdo aqui seria muito importante, que tem Uruisho, esses dois aqui. Caso pegar fogo na sua casa e passar o fogo para o vizinho, pela lei do Japão, cada um tem que ter o seu seguro. Ou seja, você não tem culpa que o fogo da sua casa passou para o vizinho. Ele que vai usar o seguro dele. Mas, como o seguro é só da casa, em muitos casos acontece que tem que pagar alguma indenização. Então, para não ter esses tipos de dor de cabeça, a gente sempre coloca nos planos esse baixou, né, que seria Indenização. indenizações, e tem o Bengoshi, né, que é advogado, que caso precisar de advogado, o seguro também cobre até 300 3 milhões, né? Muito bom. Isso é uma das coisas que quando a gente explica para os clientes, o pessoal fica surpreso, né? Tipo, se pegar fogo na minha casa, cobriu do vizinho, né? Então eu Como? lembro sempre que vocês explicam, né? Não é obrigado, na verdade, a pagar, né? O do vizinho. Não, Mas, né, pela lei, não, a pessoa não tem obrigação, né? Se pegou fogo na sua casa, você pagar o do vizinho. Mas, como a gente vai sempre estar morando, né, ali, vai sempre ser vizinho, né? Como relacionamento longo, fica aquela coisa, né? De indenizar a pessoa, né? De é. ajudar ela, né, também a Sim, levantar a que o casa dela. seguro é só da casa, né? Então, caso se, por exemplo, machucar alguma pessoa, essas coisas, o seguro não cobre, né? Ou seja, vai aparecer alguma indenização e acaba que você vai ter que pagar. Então, para não ter esses tipos de dor de cabeça, o seguro já cobre até 3 億. Nossa, é verdade, tem indenização, né? Gente, não dá para ficar sem seguro, não. É feia a coisa. Bom, ela falou também que tem advogado, né? Porque sempre pode acontecer alguma situação aí que né, tem que ir para briga, então já tem seguro. Então, tudo isso aqui, gente, é importante a gente estar assegurado. A gente precisa dessas cláusulas aqui. E é bom também aqui, por exemplo, como a nossa corretora aqui fala a nossa língua, né? Então, sempre que suporte, explicação, nada melhor do que saber aí na nossa língua, né, Paulo? A gente fica muito mais seguro, né? É, antes de eu trabalhar com seguros, ajudava em traduções, essa coisa, e a gente, assim, fazia seguros, não só de casa, como de carro e tudo, mas não sabia o conteúdo, né? Então, aconteceu um acidente, será que meu seguro cobre? E vinha perguntar para mim, então, nossa, mas está seguro e não sabe o que está fazendo, né? Então, eu achava muito esquisito, né? E agora eu consigo ajudar. Meu português não é muito bom, mas
Eu tento falar o máximo para a pessoa entender, né? E se tiver Sim, dúvida, a gente vai conversando. Qualquer coisa, a gente está aqui para atender todos com muito carinho. foi. Uhum, muito obrigada. Então, Paulo, ó, Oi. sobre o seguro aqui da casa e das coisas de dentro, acho Hum, que a gente já falou bastante, né? Deu uma explicada e se alguém quiser deixar alguma pergunta aí, a Paula vai estar respondendo para a gente. Então, a gente podia falar um pouquinho sobre o seguro de pet, que é bem interessante, né? Também é importante também ter, é igual seguro de vida, né, Paula? A gente não pode ficar sem seguro, né? é que principalmente o PET não tem, igual a gente tem o Roquem, né? Não tem aquele da prefeitura ou do Chacai Roquem. Então, é quando acontece alguma coisa, você vai levar o seu cachorrinho no hospital, tem que pagar 40, 50 mil, né? Só de fazer o exame. E se você tiver o seguro do PET, no caso, o seguro que a gente tem, você vai pagar os 40 mil, mas depois você é só tirar a foto do pagamento que você fez no aplicativo e mandar a fotinha que daqui, dentro de uma semana, eles vão devolver o valor que você escolher. No caso, você pode escolher 90% ou 50% ou 70%. E é Em muito. média, quanto que custa o seguro de pet? Depende da idade do pet, né? Hum, Que quanto mais velho, o valor vai aumentando. Quanto mais novo, o valor é mais baixo. Geralmente, o daqui de casa tem 4 anos, eu pago 4 mil. E ele cobre 90%. E mesmo, não só de tá internado, mas quando acontece alguma coisa que eu tenho que levar no médico para fazer algum exame, isso aí também cobre. Então, é uma coisa que é 4 mil, 5 mil por mês, é coisa. Valor, tem gente que acha caro, tem gente que acha barato, mas quando você realmente vai levar o pet no hospital, quem tem sabe, né, que é caro, não é barato, mas como é uma família, né, então a gente vai ter que pagar e fazer o tratamento também quando tiver alguma coisa, uma coisa mais grave, o valor é muito alto, tem gente que desiste de fazer o tratamento porque não tem seguro, né, então é sempre bom. seguro é aquela coisa, né? A gente não quer pagar, mas quando precisa, nossa, salva a É, nossa vida, né? e Sugoi. tem que tomar cuidado também que seguro não dá para fazer depois que acontecer alguma coisa, né? Sempre a gente faz antes, que não, quando não tem nada, quando o pet está tudo, não tem nenhum problema de saúde. Seguro de casa também, né? Quando a casa está toda inteira, né? Depois que acontece o acidente, não, mesmo que você fazer o seguro, não vai cobrir uma coisa que aconteceu antes, né? Até o seguro de vida, de saúde também, a gente tem que entrar quando a gente tem uma saúde boa. Depois que a gente fica doente, querer entrar em um seguro é muito difícil ou não vai cobrir o que você vai querer. É, ó, outra coisa interessante, né? A empresa da Paula também faz seguro de vida também, né? Hoje é muito importante. Nessa época do Covid, o pessoal usou bastante, né? Sim, Salvou a vida da galera aí, o seguro. Então, tem seguro para casa, seguro para pet, seguro para vida, seguro para carro. O que mais? Tem seguro para mais coisa, Paula? Vocês fazem? seguro de vida, de casa, de pet, o que mais que tem? É isso, né? É, assim, Os tem mais. seguros de trabalho também, né? Quando você tem algum, por exemplo, eu trabalho com uma loja, assim, também tem seguros, né? Quando você trabalha em um restaurante, você tem um restaurante também tem que ter seguros, caso acontecer, Ah, por exemplo, se a comida que você fez acontece que as pessoas que foi comer lá dá uma dor de barriga, também isso o seguro cobre, né? Então, para tudo, na verdade, tem um seguro, né? Tem vários seguros. comércio. Comércio, né? Interessante. Interessante, que legal. Então, gente, o seguro. Hoje a gente estava falando mais de seguro de imóvel, né? Então, esse seguro que a gente faz para casa não é um seguro barato, né? Mas a gente aproveita quando está comprando a casa, faz o seguro completo, que hoje o tempo máximo é de 5 anos. Então, quando você está comprando a casa, como você já vai financiar a parte burocrática, né? Aproveita para colocar o seguro pelos 5 anos, faz esse seguro bom, pelo menos intermediário ou completo, né? Já coloca no financiamento para você ficar seguro. Acabou 5 anos. Tem que renovar 5 anos de novo, Paula? Então, o tempo máximo é 5 anos, né? Então,
Não é obrigatório fazer 5 anos, pode fazer de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas no caso você pode escolher de 5 anos, parcelando por ano ou por mês também, né? E no caso esse valor vai ficar fixo dentro de 5 anos. Entendi. O pessoal às vezes fica preocupado, né? Porque o Hum, seguro aí de 5 anos às vezes chega a 300 mil, né? Caso usado é um pouco mais É, alto o valor. Então o pessoal fica assustado. Nossa, depois de 5 anos eu vou ter que renovar e tem que ser esse valor? Então não, pode ser anual, pode ser mensal, né? Pode estar isso. consultando, né, Paula, quando vencer. É que quando você vê assim 300 mil, 400 mil, acha caro, né? Mas quando você vai ver por mês, 5 mil, o máximo 10 mil. Então não é um valor muito alto, né? Para você, caso aconteça um acidente, perder uma casa, né? Pagar E 10 mil por mês, eu não acho caro, né? Então é uma segurança, é uma coisa que a gente faz para não usar, mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então é é, bom ter seguro e para só nossa para o família, pessoal, né? e só para o pessoal ter uma ideia, em caso de você estar dentro de um financiamento do banco ainda, e acontece alguma coisa de queimar a sua casa nesse nível de perder a casa, né? O pessoal se esquece, mas está no contrato ali que você é obrigado a reconstruir a casa. Então, se acontece alguma coisa e você não está assegurado, né? A pessoa ela vai precisar devolver, ou o banco vai pedir para a pessoa, né, devolver o financiamento. Então, a pessoa é obrigada a reconstruir a casa. Se não conseguir, vai para aqueles problemas de perder casa. É igual perder casa, né? Então, se você não tem o dinheiro ali, vai para procedimento até de abrir falência. É loucura falar isso, mas é isso que vai acontecer, porque enquanto, né, a pessoa está dentro de financiamento, é obrigatório que ela esteja num seguro por isso, porque o banco ele vai requerer a casa. E se a pessoa não reconstruir, né, pode ir para esses níveis aí de gravidade. É bem complicado. Por isso que é importante estar num seguro, né? Porque às vezes vai passando o tempo, não acontece nada, né? Infelizmente, o pessoal às vezes dá uma relaxada aí. Mas se É, acontecer alguma coisa, o banco vai requerer a casa. É por isso que a gente tem que estar no seguro, né? Porque aconteceu aí de um colega nosso, né? Infelizmente aconteceu com a casa dele, pegou fogo. sim. E aí ele precisou reconstruir a casa dele. O seguro dele, o valor estava baixo, né? Ele não tinha se atentado a quanto estava o seguro da casa dele. Ele precisou desembolsar, né? Usou o que entrou do seguro, mas precisou colocar do bolso dele para terminar de construir a casa dele. Então, é bem complicado. No caso, graças a Deus, ele tinha, né, dinheiro para fazer isso, mas é muito difícil, às vezes, você ter que colocar aí 5 milhões, 6 milhões se faltar, né? Imagina. Então, é por isso que é importante ter o seguro e a gente está aqui para prestar suporte aí para os nossos clientes. A Paula tem o Anthony que pode estar dando esse suporte também, né? Depois a gente pode deixar aí junto com o post, o telefone, o contato deles, para caso quem estiver assistindo essa live não tem certeza como está o seu seguro, né? Quer fazer uma avaliação, quer saber se tem alguma coisa para melhorar, quer saber se está bem assegurado, né? Para estar procurando de vocês aí para fazer essa consulta. A Intime faz seguro também de apartamento, então o pessoal que mora de aluguel, né, precisa estar num seguro também, porque se acontecer alguma coisa, né, vai estar assegurado. Então, Intime oferece todo tipo de seguro aí, né, seja para quem mora de aluguel, quem tem casa, carro, pet, saúde. O que precisar de seguro aí pode estar contando, né, com a Intime. A gente recomenda a parceria que já é de longos anos, né? E sempre o pessoal é bem atendido, nossos clientes sempre estão felizes aí com o atendimento. E é isso, Paula. Queria te agradecer essa noite por né, ter cedido o seu tempo para estar explicando para o pessoal. Eu Eu que agradeço. espero que essa live aí sirva, né, para as pessoas que vão assistir, porque é um assunto muito pertinente, ainda mais esses tempos, né, de Japão que a gente sempre tá no meio de rumores, né? Ai, de Shin que vai vir, ai, tsunami que vai É, ter. Então, a gente não sabe o que pode acontecer. Dá mais fogo. Esse colega que eu citei, eles estavam, né, dormindo. Acordou com um barulho, quando viu, o fogo já estava entrando em casa. Imagina, né? Então, é. se a Eu gente vi precisa. também, eu fui lá. é, Imagina se não tem seguro, né? Então, fica aí. Eu sei que tem corretores também assistindo nossa live.
né? É bom a gente saber um pouco das cláusulas, o que que tem, qual que é o conteúdo do seguro, para a gente poder explicar para os nossos clientes também, né? Eu sempre explico por cima para os meus clientes, mas a Paula ou o Anthony sempre explica depois com detalhe para os nossos clientes, antes deles escolherem o plano, porque quando a gente faz o orçamento, a Intime ela passa 3 orçamentos para os nossos clientes, né? O seguro mais simples, seguro intermediário e tem o completo que é bem caprichado aí, que não vai ter problema. Então, depois da explicação dos corretores de seguro, que é a Paula ou o Anthony, aí o cliente vai escolher o seguro dele. Então, ninguém impõe nada, a gente não impõe, a gente não escolhe pelo cliente, é o cliente que vai escolher o que é melhor para ele, né? Para a sua família. Então, a gente deixa aqui a nossa recomendação da seguradora em Time. Pode falar com a Paula, pode falar com o Anthony, vou deixar o número deles aí nos contatos. Então é isso. Muito obrigada, Paula, pelo seu tempo, Eu que arigatô. agradeço. Qualquer dúvida, pode entrar em contato.